você deu o suporte, né? Você fez um trabalho bonito com eles. Isso mesmo, eu trabalhei com pessoas com deficiência durante alguns anos e é um grande aprendizado, né? Um aprendizado ligado à renovação, ao recomeço, né? Ao refazer. Eu me recordo de um episódio, Ieda, em que eu estava fazendo uma seleção para emprego de uma pessoa que não tinha os 2 braços. Sim. E vejo onde é que estava a limitação, onde é que estava a ideia fixa de impossibilidade. Eu estava, então, entrevistando essa pessoa e ela se apresentou sem os 2 braços e a vaga era para digitador. E eu falei, mas eu não falei diretamente, mas eu fiquei espantado e isso que eu já era bastante experiente na área, né? E eu falei para ele, então, a vaga é para digitador. Ele falou, sim, tudo bem. Eu imaginei que tivesse havido algum engano, algum problema, veio para uma outra vaga, pensou que era esta, enfim. Não, tudo bem, é essa vaga mesmo que eu vim. E eu tinha que fazer um teste com essa pessoa de digitação. Sim. E aquilo gerou uma situação extremamente desconfortável para mim. E eu fiquei, mas como é que ele vai digitar? Como é que pode digitar? Enfim. Sem braços, né? Sem os braços. Sem os braços. E daí eu tive que falar e disse, olha, talvez você esteja enganado, essa vaga é para digitador. Você vai ter que digitar e você não tem os 2 braços. Aí ele falou assim, ok, tudo bem, tem que fazer um teste? Tem, você precisa digitar esse texto em X minutos. E aí ele falou assim, ok, então você põe o teclado aqui no chão que eu vou digitar com os pés. Olha só. E ele digitou, e ele passou no teste. Passou no teste? Passou no teste, ele digitou muito rapidamente. Olha que maravilha. A partir de então, aquilo foi uma grande lição para mim, né? O quanto que a gente coloca a limitação que é nossa no outro. A gente olha para as pessoas e diz, não, ele não pode, ele não consegue. Imagina se a gente fica jogando para os outros impossibilidades e limitações que são nossas. Verdade. A capacidade que a pessoa tem, que o ser humano tem de se ilimitada, né? Ilimitada. Que coisa, que quântico, né? Que quântico que vai de acordo com o nosso tema, né, da música, que a vida é quântica, é quantidades de chances, quantidades de talentos e que a gente nem imagina, não é, Sérgio? Isso mesmo. E essas possibilidades, embora a gente, muitas vezes, pela depressão, a gente fica tão apegada, a palavra de novo, de apego. Que eu acho que não tem saída nenhuma. Acho que não tem transporte. Eu sou engenheiro e se eu não for engenheiro eu não posso ser mais nada. Do que eu vou ensaiar, do que eu vou inventar. E não sabe que ali tem um músico, que ali tem outros artistas dentro daquela mesma pessoa. Isso me fez lembrar um outro caso. Eu mantive contato durante alguns anos com um senhor, ele já tinha 74 anos, ele era engenheiro e arquiteto, e a vida inteira ele trabalhou em engenharia, construiu muitos imóveis, né? Enfim, uma pessoa bastante conceituada na área. E o trabalho dele nos últimos anos decresceu abruptamente, ou seja, ele teve uma perda muito grande. Ele tinha uma grande empresa e, depois de um certo tempo, ninguém mais... Pelo processo natural da vida, as pessoas estavam procurando outro tipo de trabalho, outro tipo de profissional, e ele acabou sem nenhum tipo de trabalho. E ele sempre reclamava comigo, mas eu não tenho trabalho, porque o governo, porque o tempo, porque antigamente era assim, porque eu construía a indústria X, a indústria Y. E daí eu comecei a conversar com ele. E aí, mas o que o senhor já fez na sua vida? E ele me trouxe um álbum de fotografias onde tinha várias publicações de coisas, prêmios que ele havia ganho de várias modalidades de esporte, de técnico de basquete, técnico de futebol, inúmeras atividades. Ele tinha uma coleção de obras de arte, ele fazia muita coisa. E eu perguntei para ele assim, mas veja, quantas pessoas o senhor consegue ser? O senhor está apegado a uma pessoa só, como se a engenharia e a arquitetura fosse a totalidade da vida. Mas nada que fazemos é a nossa totalidade.
Eu estou psicólogo, você está apresentadora, está cantora, mas além disso você é tanta gente e tantas outras pessoas, irmã, amiga, enfim, colega, companheira, terapeuta, enfim, nós somos uma multidão de pessoas. E daí o apego, mais uma vez o apego, nos faz achar que fora aquela forma de fazer, aquela forma de ser, não existe outro jeito. Não, e ele achou o caminho, né, Zélio? Provavelmente a vida continuou para ele. Sim, ele ficou impactado com o que eu falei. Ele percebeu e aí tomou a atitude de caminhar para um outro estágio. Exatamente. E veja, e quando a gente passa muito tempo numa posição só, e a gente se opõe às mudanças, a própria vida ela se encarrega de trazer situações que quebram essa suposta estabilidade. Né? Estabilidade não existe nesse termo que a gente está propondo aqui. O que existe é uma transformação constante. Então, gente, olha que bacana, né? Esse exemplo de vida é uma vida vivida, experienciada pelo Sérgio. Então, mostra realmente que temos quânticas vivências dentro de nós, né? Que é um mundo de células, né? Dentro das células do universo são 1000 células dentro de nós. Então é tão múltiplo, é tão linda essa visão que é quase difícil a gente explicar em palavras a multiplicidade que existe da vida, né? Exatamente. Agora vamos pensar de modo prático, como é que uma pessoa que passou por uma perda muito grande, né, está num processo de dor e sofrimento, ela pode desapegar-se, trabalhar esse desapego para com relação a esse passado, ou aquilo que foi, ou aquela idealização que acabou não dando certo, o príncipe encantado que não veio, a princesa também que não existiu, enfim, e que acabou gerando a frustração. A primeira coisa, tal qual o ditado simples que você falou aí, que eu gostei bastante, a gente tem que aprender a ser um para ser dois, eu diria o seguinte, que o modo simples de pensar é o seguinte, é pensar nas situações como sendo alimentadas pelo nosso culto a elas. O culto, o nosso alimento. E alimentar aquela situação significa pensar nela recorrentemente. Você fala aí das questões quânticas. E me faz lembrar o quanto que nós ocupamos o nosso pensamento com aquilo que nós não queremos, não podemos e não existe. Sim. E perdemos o foco, o culto ao que está existindo agora. Voltamos à questão de passado, presente e futuro? Sim. Aquela idealização, ela não existe. Aquele passado, ele não existe. Aquilo que eu imaginei que podia ser, não é. Portanto, a minha mente deve ocupar-se com aquilo que existe agora. E por eu não alimentar aquele passado, aquele apego, ele por si mesmo ele vai morrendo. É a questão de fluxo de energia. Eu ponho a minha energia para cá, isso cresce. Aquilo onde eu ponho a minha atenção. Onde eu ponho os olhos, aquilo cresce. Sim. Há um ditado antigo que fala assim, que o que faz engordar o porco são os olhos do vendedor. Ele fala, olha como está gordo. E aí o comprador olha e vê o porco gordo. Então, do mesmo modo, a gente pode pensar nessa questão de para onde eu estou dirigindo a minha energia. Se uma pessoa, né, de um modo mais direto, numa situação de perda, de luto, de um ente querido, não é abandonar a memória. Veja, eu não estou propondo isso, não é esquecer as pessoas que morreram, porque essas pessoas nos compõem, fazem parte da nossa história, mas é dar-lhe o devido lugar na vida, né? Dar-lhe um lugar no coração. A gente carrega as pessoas no coração, não nas costas. Isso é que é importante pensar. E a essência nunca morre. Eu acho o bom da vida, Sérgio, é a crença de que aquilo que você fez de bom, aquilo que você ela permanece como uma luz. Nós vamos burilando esse passado e sempre permanece essa luz interna. Como você falou, essas recordações ficam guardadas no coração, que eu timo,
e como uma luz. Exatamente. E essas recordações elas podem ser confortáveis ou até desconfortáveis, como experiências traumáticas, como perdas, amputações, né? Mesmo um acontecimento que seja realmente muito grave, como estamos falando de amputações de membros, mas pode ser outra coisa, elas são importantes, elas têm um lugar, mas elas não monopolizam a totalidade da vida. Não, a vida é um cristal, né? É um burilamento, né? É difícil assim, a gente explicar por que fala assim que as pessoas são iluminadas. Ela tem essa luz, né? Nós somos luz. Aquilo que não me destrói, me alimenta, me compõe, me refaz, né? E somos eternos também. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas perdem a atenção do quanto que uma experiência traumática de perda, ela é rica, né? Ela é rica, riquíssima. Primeiro que a suposta estabilidade, não a estabilidade, a suposta estabilidade acomoda. Ela causa uma estagnação, enquanto que o desequilíbrio, o suposto desequilíbrio, ou acontecimentos que quebram o nosso padrão, ela faz com que a gente se exerça e passe a dilatar os nossos limites. Faz com que a gente faça ginástica mental, emocional, espiritual, de todos os níveis, para tentar dar conta daquela situação. E nesse movimento a gente cresce. Não há dúvida. Eu lembrei agora do Mago Scarcelli e de Saint-Germain, que sempre falou que ele ia ter sempre 40 anos, porque ele acreditava que nada, né, ele ficaria ali no alimento daquela emoção, daquela juventude. Ele colocou 40, como podia colocar, mas ele via que era uma renovação constante, ele estava sempre jovem, sempre eterno, sempre, né, com essa chama violeta que é altamente transformadora, renovadora, né? E é isso que é a gente renovar-se, não é? E cada idade, cada tempo, cada momento, ele tem o seu brilho, tem o seu desafio, tem a sua história, tem a sua força, tem o seu aprendizado. A gente só envelhece se quiser, né? Exatamente. O envelhecimento está mais ligado a uma questão mental e disposição interna e espiritual, né? Mais do espírito do que propriamente uma questão física, né? Há pessoas que você olha que elas são extremamente joviais, e pessoas jovens cronologicamente, mas que são extremamente envelhecidas, pesadas, né? Não tem leveza, não tem fluidez, estão apegadas a mágoas. Aliás, a mágoa é um grande apego, né? A mágoa, né? A mágoa é um apego. Mágoa é más águas, águas más. É como se nós guardássemos águas paradas. E água parada a gente sabe que apodrece, doenças. Então a mágoa é um sinal de apego. E que leva também ao adoecimento, ao sofrimento. Que nem a inveja, né? Que fala que você não vê veja em. Sim, não veja em. Então a palavra também é fortíssima, né? A gente tem que usar a palavra ao nosso para nos elevar, né? Na autoestima, né? É muito importante a gente ter essa autoestima sempre em alta, né, Sérgio? É importante, porque é um respeito por si mesmo. Né? Autoestima elevada. Claro, nós estamos falando daquelas pessoas que extrapolam essa autoestima e se tornam arrogantes. Estamos falando de uma pessoa que tem uma noção sobre si mesmo, das suas capacidades e também das suas deficiências. Isso, lá no seu espaço você tem muitas técnicas para a pessoa começar a conhecer um pouco a si mesma, né? Sim, existem vários caminhos. Vários caminhos. Isso. E a psicoterapia ou as outras terapias que existem, elas são propostas de caminhos de autoconhecimento. A questão é que, por mais que a gente fuja, a gente não consegue fugir de nós mesmos. Não consegue. Nem da nossa luz, nem das nossas sombras. Né? Onde quer que formos, a gente sempre vai levar a nossa presença e o nosso modo de olhar para aquilo.
E nós temos tantas e tantas terapias, e agora eu tenho que agradecer porque o tempo passou tão rápido, e fazer um convite para você que nosso vídeo vai estar lá no YouTube já, viu? E com todos esses ensinamentos, que nesse papo não deu tempo de responder os seus e-mails, porque eles já estão chegando, mas o programa, felizmente, está chegando ao fim. O Sérgio vai voltar em outras oportunidades. Eu quero parabenizar a Lau Solar, que continue cada vez melhor, com todo aquele grupo maravilhoso, com a Cris, com a Ana, né, com todo o pessoal. Parabéns, Solar. E as palavras do Sérgio agora. Muito obrigado. Eu chamaria a atenção de todos vocês a fazer uma reflexão a respeito do seu sofrimento e averiguar onde está o apego dentro do seu sofrimento. Isso mesmo, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima quinta-feira com 1000 estrelas e mais você. Mil estrelas.